Sejam muito bem-vindos. Quando mencionamos psicopatia e mais recentemente narcisismo, esses termos já trazem um estigma de malignidade. Imagine então se falarmos que há outras categorias, denominadas como personalidades obscuras, sombrias, que é um aspecto sobre o qual não se fala muito, embora haja pesquisas que apontam para a sua existência. Pois vamos hoje discorrer sobre a Dark Triad, ou Tríade Obscura, e uma outra categoria denominada Dark Tetrad, ou Quadrilátero Obscuro. Penso que o emprego dessas duas categorias ajuda a evitar uma extensão do conceito de narcisismo, extrapolando o que está previsto no DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Não vamos falar sobre 3 ou 4 indivíduos que se juntam para prejudicar outras pessoas, mas sim de uma única pessoa que apresenta traços ou características de 3 ou 4 transtornos. Nos casos em que várias pessoas se reúnem para praticar maldades, podemos estar diante de outro fenômeno, que é a formação de uma gangue stalking, um grupo que apresenta traços malignos similares, como narcisismo, e que se reúne para prejudicar, difamar ou perseguir uma pessoa, um outro grupo ou uma família. Quando se forma um grupo para perseguir, estamos diante de um fenômeno que ou se assemelha ao bullying, tecnicamente afeto a crianças e adolescentes, mas que pode ocorrer com adultos, ou se assemelha ao mobbing, que é a formação de uma horda em um ambiente de trabalho para praticar assédio moral. Nesses grupos entram em cena outros personagens, como é o caso dos macacos voadores, que é como são chamados os ajudantes de um narcisista, que pratica abuso psicológico. Abusadores sabem a importância de manipular e conquistar aliados, bem como a importância de trabalhar para isolar a vítima. Portanto, eles nunca estarão sozinhos. Se o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista já é difícil, circunstância agravada pelo fato de que um narcisista dificilmente se submete à análise, temos que considerar como mais difícil ainda as situações em que ocorrem comorbidades, que é a junção de traços de diferentes transtornos. Embora aqui estejamos tratando, na verdade, da proposta de 2 novas categorias de personalidade. Vamos então ao primeiro tipo. Tríade sombria é uma expressão cunhada por Delroy Paulius e Kevin Williams, e aparece em um artigo no qual é apresentado o resultado de uma pesquisa de campo. Segundo o estudo, há um tipo de personalidade que combina narcisismo, psicopatia e maquiavelismo. Para chegar ao resultado, os pesquisadores empregaram em separado os testes que aferem cada um dos transtornos, concluindo que parte dos traços de cada um são sobrepostos, levando a uma construção diferenciada. Do narcisismo são observados, por exemplo, os traços de grandiosidade, intitulação, dominância e superioridade. Da psicopatia aparece uma ansiedade mínima, o que faz os portadores mais astuciosos em se tratando de manipulação e ardiz. Segundo o DSM-5, indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, a denominação atual para psicopatia, e transtorno de personalidade narcisista já compartilham uma tendência à determinação exagerada, desembaraço, superficialidade, exploração e falta de empatia. O transtorno de personalidade narcisista, porém, não inclui características de impulsividade, agressão e falsidade.
Além disso, indivíduos com transtorno de personalidade antissocial podem não ser tão necessitados de admiração e inveja dos outros, e pessoas com transtorno de personalidade narcisista costumam carecer de uma história de transtorno de conduta na infância ou comportamento criminoso na vida adulta. Quanto aos maquiavélicos, o terceiro elemento da tríade, considera-se que eles podem ser mais irritantes do que uma real ameaça, sendo que o mesmo se pode dizer dos narcisistas, conclui o estudo do Dr. Roy Paulius. Mas o que diferencia maquiavélicos é que suas ações são mais estratégicas. Eles agem de uma maneira pensando em produzir algum resultado que ocorrerá num futuro, às vezes bem distante. Maquiavelismo tem origem no livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, no qual o autor apresenta exemplos históricos e dá conselhos ao governante necessários para a conquista e manutenção do poder, muitas vezes adotando atitudes extremas. Os psicólogos Richard Christie e Florence Gies são considerados pioneiros no estudo do maquiavelismo. Eles adaptaram as ideias de Nicolau Maquiavel para a psicologia. Foi considerada intrigante a tendência das personalidades sombrias em exibir um QI, quociente de inteligência não verbal, elevado. A descoberta desafia o estereótipo do manipulador falante e pode dar noção de um complexo déficit intelectual. Há a possibilidade de que a frustração devido à inabilidade de comunicar ideias impulsione outras estratégias interpessoais malignas. Convém lembrarmos que abusadores, de maneira geral, costumam ser exímios leitores de linguagem não verbal ou corporal, bem como costumam se valer dela para se comunicar. Passamos agora a discorrer sobre a personalidade denominada como Dark Tetrade. Ela pode ser traduzida como quadrilátero sombrio, mas preferimos manter tétrade, pois essa palavra existe na língua portuguesa. A expressão foi cunhada em 2013, mais uma vez por Delroy Paulius, agora juntamente com Erin Buchholz e Daniel Jones, como uma extensão da tríade obscura, a qual foi adicionado o traço de sadismo. O termo sadismo na psicologia foi popularizado por Richard von Krafft-Ebing no seu livro Psicopatia Sexualis, de 1886, com inspiração nas obras do Marquês de Sade. Considera-se sadismo a satisfação em causar dor física, emocional ou psicológica no outro. É a busca pelo prazer ou satisfação ao causar sofrimento ou humilhação. Sádicos podem exibir comportamentos agressivos e cruéis. Um nicho ideal para um sádico é onde seja necessário o uso da força, ou um emprego onde tem a tarefa de punir. Uma pessoa narcisista não é sempre sádica, assim como um psicopata pode não ser maquiavélico. Mas os pesquisadores concluíram que, dentre os muitos traços de personalidade, esses 4 aparecem lado a lado com grande frequência. A característica subjacente comum, evidente em cada um desses 4 construtos sombrios, é a tendência de ver os outros como um meio para atingir seus próprios fins. O maquiavelismo, componente da tríade, nunca constou no DSM. E o transtorno de personalidade sádica, componente da tétrade, deixou de constar a partir da edição número 4. Mesmo assim, os dois continuam sendo mencionados como traços de personalidade. Argumenta Roy Paulius
que, devido à sobreposição dos 4 traços da tétrade, é melhor estudá-los em conjunto, e que as personalidades obscuras se referem a uma gama de traços socialmente aversivos com gravidade subclínica, sem extremismo suficiente para chamar a atenção clínica ou forense, embora floresçam no dia a dia. Os estudos ajudam a entender a complexidade do comportamento humano e a dificuldade que os profissionais têm, muitas vezes, para emitir diagnósticos. Portanto, não é o caso de se surpreender com situações em que o sujeito parece não se enquadrar perfeitamente em uma categoria, ou parece não haver uma predominância, embora tenha um padrão de comportamentos destrutivos. Além disso, quando falamos em personalidades obscuras ou das trevas, logo imaginamos entidades com chifres, rabo, uma capa vermelha e um tridente. Mas a realidade é diferente da imagem gerada pela nossa imaginação criativa. Essas entidades do mal se ocultam na sociedade e quase sempre só a vítima percebe que está sendo emocionalmente vampirizada, ou por um parceiro, um amigo, um parente, chefe ou colega de trabalho. A plateia, via de regra, é bombardeada com um falso charme e gentileza e manipulada para se associar a elas. Os poucos que restarem parecerão aos olhos da vítima que também aderiram ao complô. Afinal, o demônio não seria tão mau se lhe faltassem o disfarce e a falsidade. Por isso, lembramos que o mais importante no caso de potenciais vítimas ou de sobreviventes, que é como são chamadas as pessoas que enfrentaram abuso psicológico, é o conhecimento e o reconhecimento dos sinais de alerta e das táticas malignas empregadas por esses seres. Elas serão muito semelhantes às analisadas por ocasião dos estudos em separado sobre narcisismo. Conhecimento já é a metade da cura para eventuais traumas e é imprescindível para a futura prevenção. Muito grato pela atenção.